Solenidade de todos os santos. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Papa Francisco deu à igreja uma encíclica e a intitulou, que ele iniciou o texto com esse versículo bíblico. Laudate ex exultate. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa alegria no céu. Quem ainda não teve a alegria de ler, está perdendo coisa boa. Usam a internet aí para muita coisa. Eu prefiro mais ainda o livro físico, que tem mais consistência. E na internet você o encontra em PDF. Ou na forma virtual de hoje, se ler também os livros virtuais. Mas o livro materializado no papel mostra que tem mais consistência. Que as coisas da internet são muito voláteis. Dão informação, mas não imprimem informação. Então você precisa pegar o livro, ler, parar, pensar, deixar aquele pensamento expandir. É assim que você adquire conhecimento. Aquela coisa da internet é sempre muito superficial, ainda que o conteúdo seja bom. Quem ainda não teve a alegria de ler, tem livraria católica aqui, vamos pedir às livrarias católicas para colocar bastante lá e não sobrar nenhum. A encíclica do Papa Francisco. Quando quiser dar um presente bom para uma pessoa, dá um livro bom. Seja no sentido da espiritualidade, da formação humana, da cultura. Tem muito livro bom, da literatura também, né? Quando falo da cultura, ler boas fontes. Senão nós vamos acostumando com esse lixo eletrônico que está aí nas nossas mídias, de grande alcance. E a lógica lá é quanto pior, melhor. E a lógica do quanto pior, melhor tem acontecido, tem vindo para a vida da sociedade. Será grande a vossa alegria no céu, que é uma recompensa de escolhas. Podemos escolher este ou aquele caminho, esta ou aquela maneira de viver. Mas tem gerações hoje que não estão mais diante de escolhas. Só lhes é oferecido o ruim. Só uma visão secularista do mundo, né, que não tem um humanismo integral. Não é dito a ele que na sua integridade ele é um ser pleno, que tem também uma existência espiritual que precisa ser cuidada. Vai cair nessa vida funcional, materialista, consumista, tudo vivendo em função do imediatismo. E vivemos hoje também uma tirania do antropocentrismo. O homem é a medida de todas as coisas. Não é isso que está na primeira leitura, e nem é por esse caminho que se chega ao céu. A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Tem gente que é dono da salvação, acha que é dono da salvação por aqui. Ela pertence a Deus. É se estivermos na graça e na comunhão com Deus que somos salvos, não por nossos méritos. Devemos buscar com persistência a santidade e a salvação. E o Papa Francisco, na carta que mencionei, na encíclica, fala santidade do cotidiano. O ser santo não é um privilégio ou um chamado a determinados grupos. O chamado à santidade é para todos e está ao alcance de todos. E a igreja vai nos dando dica de ouvir esse chamado e de colocá-lo em prática. As leituras bíblicas e a festa de hoje é para nos
ajudar a ouvir o chamado e colocar o chamado à santidade em prática. São Bernardo diz de maneira tão bonita: fazer crescer em nós o desejo das coisas do alto. É o mesmo que a gente celebra no dia da Páscoa. Então, reavivar e fortalecer em nós o desejo das coisas do alto. Aquilo que nos eleva humanamente e na direção de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma humanidade abaixo da média, nivelando cada vez mais por baixo. Um homem que vai perdendo a sua razão de ser, sua dignidade. Se deixando instrumentalizar por quem queira. E não falta quem queira nos instrumentalizar para seus interesses. E a grande mídia está aí a serviço de quem paga a conta. Quem pagar, ela tem capacidade de influenciar o comportamento das pessoas, sobretudo se as pessoas têm uma educação precária. Então temos quem paga uma educação precária e temos quem quer nos instrumentalizar. E uma educação precária favorece isso. Uma educação que não tem formação humana. Isso deixa as pessoas numa fragilidade, numa falta de identidade tremenda. Ser santo é um chamamento para todos, né? É do humanismo integral, é do homem na sua totalidade, do homem na sua maior dignidade. É o homem no desígnio de Deus. Vivemos hoje uma cultura que tira o homem do desígnio de Deus e o torna objeto dos interesses de alguns. E vai descaracterizando e desfigurando o homem. Então, o homem que está na glória de Deus, esse chamamento à santidade que o Papa diz, é do humanismo integral. Este homem é humanamente elevado e espiritualmente elevado. E essa santidade se constrói no dia a dia, como Santa Teresinha, e o Papa Francisco tem uma inspiração muito próxima desta. Santa Teresinha falou: pedi a Deus que me indicasse um caminho mais seguro para o céu e me pus a refletir sobre isso. Ela sentiu interiormente que a resposta que Deus a deu sobre um caminho seguro para o céu é agir com amor a partir das pequenas coisas. Seja fazendo pequenas ou grandes coisas, se fizermos com amor, nos leva para o céu. E se faltar o amor, não entramos no céu. E São João diz: o amor não faz mal a ninguém. Não é assim que está na carta de São João? Perante o amor não há lei, o amor não faz mal a ninguém. Se as pessoas tivessem o amor como razão de seu agir, não precisava ter nenhuma lei. Porque ninguém faria mal a ninguém. Isso é o caminho universal da santidade. Agir com amor a partir das pequenas coisas. Mas estamos vivendo essas distorções graves dentro e fora da igreja. Não pensa que está fora da igreja só não, viu? Esse mal é avassalador, é sistêmico, é estrutural. Ele consegue entrar dentro da igreja e causar o mesmo dano que causa lá na sociedade, porque a igreja é parte da sociedade. Tem gente que acha que não. A igreja é parte da sociedade e o que está acontecendo na sociedade secularizada vem também para dentro da igreja. Às vezes a pessoa começa a cumprir obrigações religiosas, mas não tem o amor, a espiritualidade como orientação de vida, nem a palavra de Deus. Às vezes ela está dentro da igreja como um rezador, não como um cristão autêntico, que assumiu o caminho da santidade, no seu viver de cada dia. Por isso o Papa Francisco fala santidade do cotidiano.
A igreja não vai proclamar todos os santos. Aí ele tenta proclamar alguns santos do cotidiano para dizer, vamos inspirar neles. Não fizeram coisas extraordinárias, mas as coisas pequenas que eles fizeram têm grande significado para a humanidade. Esses são santos. A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e no Cordeiro. Adoravam a Deus dizendo amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Aqui que está a expropriação. Uma tirania antropológica. A forma de expropriação é o homem dizer, eu estou acima de Deus, a mim pertence todo o poder. Não é isso que está aqui no Apocalipse. Se olhamos os homens hoje, não teremos dificuldade de ver isto neles. Tem gente que pensa por causa do estudo ou do dinheiro que tem, ele ocupou esse lugar aqui, pela força de algum estudo, ou do dinheiro, ou de uma função, de algum lugar que ele possa ter aí, que é numa sociedade justa, um lugar um tanto privilegiado, meritocrático. O louvor, a glória, tem gente que fala, o louvor pertence a mim, a glória pertence a mim, a sabedoria pertence a mim, a ação de graça pertence a mim, a honra pertence a mim, o poder pertence a mim, a força pertence a mim e nada a Deus. Tem gente assim hoje. Você vê isso nas atitudes delas. Acham que são donos, como se diz, do céu e da terra, com a sua tirania. Às vezes com a tirania dos estudos que fez. Se torna uma pessoa arrogante, soberba, que não ouve ninguém. Às vezes com a tirania do dinheiro que tem, não precisa de ouvir ninguém, a minha força é o dinheiro. Com dinheiro eu faço e desfaço, eu mando e desmando. E não tem valor, não tem princípio, não tem nada. Eu posso tudo que o dinheiro pode. Numa sociedade desorganizada, deseducada, o dinheiro pode tudo e isso hoje é mundial. E que se investiu muito para desqualificar a educação. Para desmobilizar as forças participativas da sociedade. Para que essas tiranias fiquem fáceis de ser praticadas. E são praticadas lamentavelmente. Quantos estão aí com esta condição? De se sentirem dono da glória, da sabedoria, da ação de graça, da honra, do poder, da força. É uma expropriação daquilo que é de Deus para todos. E não para a tirania de alguns. Porque quando é de Deus é para todos, é para fecundar. O homem, para a sua grandeza humana e espiritual. E quando sai de Deus e vem para o homem, é para a repressão de uns sobre os outros. Isso não leva para o céu. O que leva para o céu? Aí você vem no contraposto das bem-aventuranças. Um modelo de vida, de sociedade, em que as pessoas assumem valores e princípios que edificam a si e edificam a sociedade onde elas vivem. Isso tem espiritualidade. E isso tem propósito de vida também. Uma espiritualidade não pode estar separada de um propósito de vida edificante para mim e para os outros. Então não pode ter espiritualidade intimista só dentro de mim, espiritualidade de um determinado grupo que fecha nos seus interesses. Espiritualidade é sempre uma coisa muito aberta. Como o próprio texto da primeira leitura falou, de onde vêm os que entram no céu? Vem de todas as línguas, culturas e raças. Esse chamado é universal.
alcança a todos. São 144 mil. É o desígnio de Deus antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, representado na casa de Israel, as 12 tribos. Depois de Cristo, representado nos apóstolos, os 12 apóstolos. Chamado à santidade universal é 144, 12 tribos, 12 apóstolos, multiplicados e posto. E coloca-se o 1000, que é plenitude e perfeição, na linguagem simbólica apocalíptica, ou figurada apocalíptica. Todos podem entrar nos 144 mil, não a seu critério, mas num segmento. E Jesus se torna o caminho seguro para nós. É a Ele que seguimos. E para que o consigamos seguir, nos deu o Espírito Santo, que diz que nos levará ao conhecimento da plena verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos levará ao conhecimento da plena verdade, para nos colocar, nos conservar nesse caminho, nesse segmento, nós chamamos de discipulado. E o discipulado, a igreja hoje trouxe, poderia pegar muitos outros exemplos. Se pegasse o bom samaritano, ia pegar muitos daqueles santos que estão ali. Recentemente a igreja tem proclamado santos, a irmã Dulce é um bom samaritano na humanidade, na igreja. João Paulo II é um homem da promoção humana integral, que pensa na dignidade da pessoa e da família. Fala que a pessoa sem um alicerce familiar, ela fica numa fragilidade. Esse santo é o santo da missão e da paz tem tantos. Se chegarmos até Francisco, o Papa atual, inspirado em Francisco de Assis, e tantos outros promotores, João Paulo II também é reconhecido como Papa da Paz, Pelegrino da Paz. A igreja vai nos apresentando modelos de santidade, falando, siga, aí um caminho, aí um exemplo. Eles estão no céu intercedendo e sendo exemplo para nós. São Bernardo falou, não podemos acrescentar nada neles, porque já estão em plenitude. Nossa devoção não vai aumentar nada o ser dos santos e a glória deles. Apenas os tornará mais conhecidos, amados, e mais nos alcançará a intercessão deles. Então São Bernardo diz, desejemos os que nos desejam, busquemos os que nos esperam. Olha que coisa bonita. Os santos estão no céu, desejemos os que nos desejam. Desejamos estar lá e eles desejam que nós também estejamos. Busquemos os que nos esperam. Busquemos o céu, porque eles buscaram e chegaram. E eles nos esperam um dia lá também, nos 144 mil. Essa grande multidão de palmas na mão, de vestes brancas. Por isso o Salmo falou, quem vai estar lá um dia? Quem tem mãos puras e inocente o coração. Muito bem cantado o Salmo aqui. Isso é a maneira litúrgica de cantar. A letra, a voz acima do instrumento. Para você entender a letra e o conteúdo que está sendo anunciado. O instrumento é só para dar harmonia. Não é para virar barulho na cabeça das pessoas. Quem tem mãos limpas e inocente o coração. Nós podemos perguntar, o nosso coração e nossas mãos estão na condição de ir para o céu? Nossas mãos estão cheias de coisas boas que nós fazemos? Nosso coração está puro, sem maldade, pensando no bem de todos, inquieto com as injustiças e com os males deste mundo, tentando superá-los? Aí entram as bem-aventuranças.
É preciso ser pobre de espírito, é preciso ser humilde. As aflições, porque esse tempo aqui tem suas aflições e que não nos roubem a fé. Os aflitos serão consolados. Podemos sofrer tribulações e aflições no curso dessa vida, mas que não sejam maior. Outro dia, lendo o texto, não nos deixeis cair em tentação. Santo Agostinho. Que nenhuma tentação seja maior do que a nossa fé. Não nos deixe passar por tentações e provações maior do que a nossa fé. Que as tentações, o Jesus diz, tereis tribulação, mas eu venci o mundo. Os mansos porque possuirão a terra. Vivemos hoje uma cultura de ódio, pessoas muito agressivas. Jesus ensinou que se bateu numa face, dê a outra. Não aumente a agressividade, não aumente a violência. Nós estamos vivendo numa cultura, se você me der um tapa, eu te dou 2. E se quiser, eu arranco uma arma também. Essa cultura que está aí, não é só de um tapa para cá e um tapa para lá, não. Eu fiquei insatisfeito com o que você falou, eu vou buscar a arma. E tem muita gente alimentando essa cultura aí. Que a arma é uma coisa maravilhosa. E dentro de pouco tempo vamos ter um bang-bang num país desigual socialmente, com mazelas, com desigualdade, com direitos negados. Um país violento, sem armas, se tornará muito mais. Porque não está resolvendo as questões de onde vem a violência. Armas não é caminho para a paz. Vai aumentar violências. E isso não é cristão. Quem está no banco da igreja e tem esse pensamento está no lugar errado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O mundo está desigual, injusto e eu estou tranquilo. Isso não é caminho de santidade. Bem-aventurados os misericordiosos. O outro está precisando do amor fraterno. Conte comigo. Eu não sou egoísta. Eu sou fraterno. Eu partilho. Eu ajudo. Eu estou presente. Bem-aventurados os puros de coração. No meu coração não tem ódio, tem bondade. Isso é caminho de santidade. O mundo que está aí está enchendo nosso coração de ódio. Bem-aventurados que promovem a paz. A paz é fruto da justiça. Está na palavra de Deus. É melhorando o mundo que conquista a paz. É isso que nós cristãos temos que esforçar. Entrar nos meios onde podemos melhorar o mundo. Uma sociedade mais ativa socialmente. Gerando políticas públicas boas. Que asseguram direitos fundamentais. Para que todas as pessoas vivam bem. Isso promove a paz. Não são armas. Nem como intermediário. Nunca. Nunca. Nem como intermediário. Os fins não podem justificar os meios. Um meio mau nunca pode ser usado dizendo que vai alcançar um fim bom. Isso não existe, isso é antiético. Agride o princípio basilar da ética. Você pode até ver alguma coisa boa lá adiante, mas não use nada no meio aqui para chegar lá que seja mal, que prejudique alguém. O fim nunca pode justificar os meios maléficos. Bem-aventurados que são perseguidos, muita gente não gosta. Você fala uma coisa dessa, o que o bispo virou? Ele vai cair na língua de muita gente. Você falou de questões sociais, falou de violência, falou de armas, falou de crime, falou de desumanidade. Não tem problema. Não podemos deixar de fazer o anúncio, porque temos que agradar o ouvido de quem escuta. Esta não é a nossa missão se estamos com a palavra de Deus nas mãos.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E vós também sereis bem-aventurados, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. E aí vem a grande recompensa. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. Lá estão os santos que nos servem de exemplo e intercedem por nós. Assim seja.